Olá, comunidade Hopeful, tudo bem? Eu sou o Bruno, Eu sou a Luciane. nós somos Fellows da Hopeful e hoje a gente veio trazer um novo quadro aqui para Hopeful, que é uma discussão sobre alguns artigos que a gente vai trazer ao longo do tempo. E hoje a gente vai trabalhar sobre um artigo que foi publicado em 2022, que ele fala sobre mudanças climáticas, saúde pública e direitos humanos, porque a gente participa então de um programa que é Direitos Humanos e Desastres, que é financiado pela FAPERGS. E esse artigo ele é muito relevante, né, Lu, porque ele afirma de maneira direta que a crise climática ela precisa ser tratada como um problema de saúde pública e de direitos humanos, e não só uma questão ambiental e nem econômica, né? Sim, e isso deixa claro, né, que os impactos climáticos não são abstratos, que eles atingem corpos, territórios e sistemas de saúde e condições de vida. Exatamente. O texto ele mostra que as inundações, ondas de calor, as secas, as queimadas, elas têm efeitos diretos e mensuráveis, né, no adoecimento, na mortalidade e na sobrecarga dos sistemas de saúde, né? Sim, e um ponto central do artigo é a ideia de que a saúde humana depende dos chamados determinantes ambientais e sociais da saúde. E os autores, eles reforçam que a saúde não é apenas a ausência da doença, né, Lu? Mas ela é o resultado de condições adequadas de moradia, alimentação, acesso à água, a trabalho, e isso tudo englobado num ambiente mais saudável, né? Sim, e quando o clima se altera de forma acelerada, esses determinantes entram em colapso, né, Bruno? Isso se expressa no aumento da temperatura, na piora da qualidade do ar, a insegurança alimentar das pessoas, né, a escassez da água e tudo isso, consequentemente, né, no crescimento de doenças que são relacionadas ao calor e à poluição. Sim, e no Brasil a gente percebe isso claramente, né, com as ondas de calor cada vez mais intensas, que elevam as internações por desidratação, problemas cardiovasculares e respiratórios. E o artigo ele também destaca que esses impactos eles já são conhecidos, previsíveis e eles são amplamente documentados, né? A gente que trabalhou dentro desse texto assim, ele traz em uma ordem cronológica os documentos e as datas de eventos que reconhecem tudo isso e que reforçam então a responsabilidade dos estados em agir sobre isso, né? Sim, e outro ponto importante que os autores trazem nesse artigo é a relação entre a poluição do ar, os combustíveis fósseis e a mortalidade. E essa poluição ela está associada a milhões de mortes que poderiam ter sido evitadas todos os anos. E afeta principalmente crianças, os idosos e as pessoas com doenças que já são pré-existentes, né? Sim, isso revela uma contradição, né, dos setores que mais contribuem para essa crise, para a crise climática, são os que mais impactam negativamente a saúde. E além disso, né, os sistemas de saúde eles acabam absorvendo todo esse impacto porque eles lidam com demandas que são crescentes e muitas vezes receber o investimento necessário precisa receber esse investimento para se adaptar aos novos cenários climáticos, né? Sim, o artigo é muito enfático nisso, né, Bruno, ao afirmar que os impactos das mudanças climáticas não são distribuídas de forma iguais. Exatamente, ele destaca que as populações de baixa renda, países mais pobres, né, povos indígenas, comunidades mais tradicionais, sofrem desproporcionalmente quanto a isso, né? Sim, e no Brasil isso é evidente, né? Porque nas inundações em áreas urbanas precárias, onde faltam saneamento, infraestrutura adequada e políticas de prevenção. E essas populações vivem em territórios mais expostos aos riscos, né? E têm menos recursos para se proteger e se deslocar e principalmente de se recuperar após um desastre, né? E o artigo chama bastante atenção para o fato que essas desigualdades são socialmente produzidas e não naturais. Ou seja, o desastre ele interage com a vulnerabilidade pré-existente e ele aprofunda então as injustiças mais estruturais, né? Sim, e um exemplo concreto trazido pelos autores é a expansão de doenças infecciosas sensíveis ao clima, né?
Por exemplo, a dengue, a zika, a chikungunya. Agora a gente teve um evento no começo do ano bem forte de dengue, né, no nosso estado, e isso tudo acaba levando para novas regiões onde não se tinha contato com esse tipo de doença, né? Assim, até poderia ter, mas não em grande escala como foi. E isso tudo acontece à medida que aumenta a temperatura e que mudam todas as condições ambientais, Não, né? e a gente pode ver na dengue, Bruno, que antigamente ela só dava no verão. E hoje em dia não interessa a temperatura, né? Ela ocorre em qualquer temperatura, em qualquer época do ano, né? E isso acontece porque, Lu, Porque ela afeta principalmente os territórios com ausência de saneamento básico e coleta regular de resíduos. isso tudo, então, ele se caracteriza como um direito à saúde, né? Já que Sim. são condições que elas podem ser evitáveis e dependem, então, de políticas públicas mais estruturadas para isso, né? Esse é um dos argumentos mais fortes do artigo, né? E isso porque tratar de impactos das mudanças climáticas é tratar sobre violações dos direitos humanos, né? Que é o direito da vida, saúde, moradia, alimentação, uma alimentação adequada, né? E o acesso à água potável, que muitas pessoas não têm. Os autores eles até afirmam que quando os riscos são conhecidos e previsíveis, a falta de ação dos estados pode configurar então como um descumprimento dessas obrigações legais que são assumidas dentro dos direitos humanos. E não se trata apenas de uma falha administrativa, né, Bruno? Mas de uma responsabilidade jurídica também. E o artigo também traz uma crítica importante às respostas globais à crise climática. Sim, porque embora os acordos, como o Acordo de Paris em 2015, ele seja fundamentado com a violação dos direitos humanos dentro dele, né, falando sobre direitos humanos, eles ainda acrescentam um pouco sobre saúde pública e direitos humanos. Eles precisam trabalhar mais sobre essas questões dentro do acordo, né? Sim, e vai criando um distanciamento entre a agenda climática internacional e os impactos reais sobre essas populações. E aqui no Brasil isso se reflete em políticas que são frágeis, em questão de prevenção e em respostas que são centradas apenas na emergência, né? Só após o acontecimento do desastre, né? E o artigo também destaca, né, Bruno, que às vezes fica menos visível no debate público a questão de responsabilização dos estados da crise climática, né? E os Diante da autores, crise climática. exatamente. E os autores eles são bem claros quando eles afirmam então que os impactos climáticos eles são previsíveis e evitáveis. A falta de ação ela pode sim gerar responsabilidades jurídicas que valem tanto no plano nacional quanto no internacional, né? Isso não se trata apenas da boa vontade política, né? Mas do cumprimento de obrigações legais já assumidas pelos países. Alguns tratados internacionais que o artigo nos traz sobre direitos humanos impõem alguns deveres de prevenção, de proteção e resposta, né? Se o Estado falha nisso ou omite, essa omissão pode ser questionada judicialmente também, né? E isso ajuda a explicar, né, Bruno, porque temos visto um aumento de ações judiciais relacionadas ao clima em diferentes países. E isso o artigo aponta como litigância climática, Lu, que é como uma resposta a essa lentidão da política pública. E a justiça ela passa então a ser acionada quando outros mecanismos falham. E a litigância climática ela é quando algum órgão ou o povo entre com um processo contra o Estado em relação às mudanças climáticas, né? Se o Estado não está fazendo nada para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, por exemplo, e a população está sendo afetada com isso, a população tem o direito de entrar com um processo judicial contra o Estado. Isso a gente chama de litigância climática. E os autores também alertam que a responsabilização não deve se limitar somente ao judiciário, né? Eles defendem que a governança climática mais democrática, com mais transparência, participação social e que tenha a inclusão das populações que são mais afetadas, porque
ninguém pode ser deixado para trás e Não. todo mundo tem que ter voz. Que as comunidades vulnerabilizadas, elas não podem ser apenas objeto de políticas, né? Mas sujeitos ativos na construção dessas respostas. E isso é fundamental, né, Lu? A gente vê, principalmente na nossa cidade, a participação social, ela fortalece as políticas climáticas e ela aumenta, então, a chance de que todos sejam protegidos, né? E que todos os direitos sejam protegidos também, todos os direitos humanos das pessoas sejam protegidos. Sim, e num contexto brasileiro, né, isso significa envolver as comunidades atingidas por inundações secas e queimadas no planejamento urbano, na saúde pública e na gestão de risco, que eles não são consultados para isso, né? Exatamente, e também reconhecer as questões locais, né, as experiências das comunidades, estratégias de adaptação que já existem nesse território, isso tudo é muito importante reconhecer também, né? Sim. E Eu, os autores defendem ali uma abordagem integrada de mitigação e adaptação também, né, Bruno? isso, na mitigação, que envolve então reduzir as emissões de gases de efeito estufa, regular as atividades mais poluentes e repensar o próprio setor da saúde, que contribui para essa pegada de carbono também, né? E a adaptação, né, o foco está em fortalecer os sistemas de saúde resilientes. A vigilância em saúde, por exemplo, né, com planejamento sobre esses desastres, proteção social e a prioridade nas populações mais vulneráveis, né? Sim, tudo isso está ancorado em princípios de equidade e justiça climática, né? Isso. No fim, então, o artigo ele deixa uma mensagem muito clara nela. Que enfrentar a crise climática é enfrentar desigualdades, proteger direitos humanos e salvar vidas. E que os desastres eles não são apenas fenômenos naturais, né? Eles Sim. são resultados de escolhas políticas e econômicas. E isso tudo o artigo nos traz e que colocar a saúde pública e os direitos humanos no centro da agenda climática, ele é uma condição essencial para algumas respostas que são mais justas e mais eficazes, né? Sim. Acho que a gente falou demais, a gente falou bastante aqui hoje. Eu quero te agradecer, Lu, por esse primeiro episódio e que a gente tenha uma vida longa nesse nosso quadro. Obrigado, Bruno, pela parceria.